Bom dia, irmãos e irmãs. Neste domingo de escola dominical, nós vamos dar continuidade ao estudo da palavra do Senhor. Nós estamos usando como estudo o Em Marcha, que tem como tema os legados de fé, estudos do Novo Testamento. Em especial, nesta manhã, nós vamos estudar a respeito da vida de Dorcas, costurando relações saudáveis. Essa é a lição 16. E eu quero ler com você o texto da palavra do Senhor que se encontra em Atos, no capítulo 9, versículos 36 ao 43, que narra um fato, um acontecimento a respeito da vida de Dorcas. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 ao 43. E diz assim a palavra do Senhor: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando, ela morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e chamou os santos e as viúvas, apresentando-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, pela noite que tivemos de descanso e por podermos nesta manhã gloriosa estudar a Tua palavra e aprender através dos exemplos, dos atos dos discípulos, dos apóstolos e de todos aqueles que se aproximam de Ti com o objetivo único de exaltação do Teu nome. Nos ensina, Senhor, a caminhar segundo a Tua palavra. É a nossa súplica e gratidão que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, a palavra do Senhor em Atos, no capítulo 9, nos narra então a história da única mulher no Novo Testamento a ser chamada de discípula. E o que ela tem então para nos ensinar como homens e mulheres nesse século? A história de Dorcas, situada aí no capítulo 9 de Atos, mostra para nós um tempo que foi realizado este milagre. Era um tempo de paz, um tempo de crescimento que a igreja estava passando em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E nesse tempo de paz, Pedro pastoreava as comunidades. É bem provável que o relato de Dorcas tenha acontecido entre os anos 30 e 40 e encontrado lugar no livro que foi escrito entre 80 e 85, tempo de sofrimento e perseguição para a igreja, para que as viúvas da época encontrassem forças e renovassem as esperanças ao se identificarem com as viúvas da época de Dorcas. É interessante nós observarmos isso, querido, porque a nossa vida fala. A vida de Dorcas, ela falou através dos seus atos, das suas atitudes, de uma mulher que foi discípula de Jesus e serviu através da sua vida a outras vidas. Até a morte dela, queridos, serviu para que outras pessoas se achegassem
até a Jesus o aceitasse como Senhor e Salvador. E mostra para nós esta lição, o quanto é importante para nós, como servos e servas, como discípulos e discípulas de Jesus, o cultivo das relações saudáveis que nós precisamos ter como igreja do Senhor Jesus. Identificar essas relações que Dorcas e a comunidade do qual ela estava inserida estabeleceram e quais foram as consequências desta relação é o motivo da nossa lição nesta manhã. Eu te convido em nome de Jesus a estudarmos e aprendermos um pouco sobre a vida de Dorcas, o seu exemplo de fé, exemplo de atitudes, de gestos, de atos que fizeram a diferença, que assim deve ser a vida do cristão e do discípulo. Dorcas é a versão em grego para Tabita, de origem judia, cujo significado é gazela, uma espécie de antílope africano. A pesquisa bíblica nos traz algumas referências interessantes quanto a isso. O nome, que também poderia ser uma espécie de apelido, era uma forma de elogio, um tratamento carinhoso, possivelmente em virtude da sua delicadeza e generosidade. Foi o que marcou a vida de Dorcas ou Tabita e que deve marcar também a nossa vida cristã, uma vida cristã prática, uma vida cristã que demonstra com atitudes, com gestos, o quanto nós somos diferenciados ao servirmos ao Senhor Jesus e andarmos segundo a sua palavra. O evangelista, ele então se atenta a nos esclarecer a origem do nome e a sua preocupação estava centralizada em apresentá-la como discípula e alguém que ficou reconhecida por suas boas obras. A presença de discípulas no seguimento de Jesus era constante e foi fundamental no ministério de Jesus Cristo. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, que narra isso para nós. A preocupação desta lição, irmãos e irmãs, nesta manhã, é valorizar as relações interpessoais na igreja, a fim de que as pessoas possam ser abençoadas e abençoadoras na vida uma das outras. O relacionamento é essencial na comunidade na qual nós estamos inseridos como igreja. E o fato de Dorcas ser reconhecida como discípula de Jesus se deu porque ela realmente levou a sério a sua vocação e serviu de instrumento de bênção na vida de quem precisava. Nesse sentido, a discípula nos aponta duas importantes características de uma pessoa que assume a vocação do discipulado cristão. Isso, queridos, fala para nós tremendamente, de uma forma prática, que nós precisamos andar como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Vamos ver então quais foram essas duas características na vida de Dorcas. A primeira, as boas obras. As boas obras são frutos de uma espiritualidade e santidade maduras, pois Jesus afirma que nós seremos conhecidos pelos frutos. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 20 e 21. As boas obras não conduzem à salvação, sabemos disso, que é pela graça que somos salvos, mas são frutos de uma vida que encontrou a graça de Deus e foi por ela alcançadas. Somos feituras de Deus, criados e criadas para as boas obras, que nos foram preparadas por Ele. A expressão do texto bíblico não se refere apenas ao socorro às pessoas, mas às obras que glorifiquem o Pai que está nos céus. Mateus, no capítulo 5, versículo 16, mostra isso. Queridos, nesta manhã, então, estamos entendendo que a nossa vida fala mais alto do que a nossa pregação. Não adianta você estar dizendo que é discípulo de Jesus se as suas obras não demonstram isso.
Nós não podemos nos esquecer que o lugar onde nós estamos inseridos, as pessoas nos conhecem ou passam a nos conhecer. E através das atitudes, dos gestos, nós estamos glorificando ou não o Senhor. Portanto, é uma responsabilidade muito grande, muito séria que nós temos como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. As boas obras devem nos acompanhar, porque assim nós seremos conhecidos pelos frutos que nós produzirmos. A segunda característica importante na vida de Dorcas, então, era investir na vida de pessoas. Por meio da amizade e da solidariedade, Dorcas investia seu tempo para ajudar as pessoas. Mais do que uma atitude assistencialista, ela acreditava no potencial daquelas mulheres. A sociedade rejeitava as viúvas, tinham-as como um peso morto, mas Dorcas não via assim e por isso passava tempo com elas, costurava com elas e lhe ensinava a palavra libertadora e animadora de Jesus. Todas as vidas são preciosas para Deus, irmãos e irmãs, especialmente aquelas desprezadas pela sociedade. As duas características que nós lemos aí e estamos aprendendo nesta manhã sobre a vida de Dorcas, as boas obras, investir em vidas, dão testemunhos e devem ser almejadas para nós como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. E na comunidade de fé que nós estamos inseridos, elas dizem respeito a uma vida frutífera e em santidade, ou seja, a busca da santidade, a busca do Senhor Jesus vai nos levar automaticamente a realizarmos as obras que não nos glorificam, não nos exaltam, mas glorifica aquele que nos enviou. Amém? Mas é claro que isso está sendo computado no reino espiritual. Deus está olhando para nós, né? A nossa recompensa não é humana, não vem de homens, não são algo que nós podemos esperar aqui na terra. Mas com certeza no reino espiritual, Deus está olhando para mim e olhando para você. Queridos, santidade e frutos são duas marcas do movimento e da teologia wesleyana, que entende que a graça de Deus nos leva a Cristo, nos converte a Ele e nos orienta a vivermos em santidade. John Wesley diz que em santidade é trazer a imagem de Deus visivelmente expressa em si e ela só pode ser vivida nas relações sociais. Queridos, como é importante isso para nós, como servos e servas do Senhor. Deus nos fez para relacionamento, né? Relacionarmos uns com os outros. Em nome de Jesus, nesta manhã, nós estamos aprendendo a importância do relacionamento e do testemunho que nós podemos dar quando nós nos relacionamos uns com os outros em amor. Queridos, ao chegar e as viúvas, ao procurarem o apóstolo Pedro e estarem conformadas com a morte de Dorcas, eu li para você, não sei se você percebeu, mas elas mostraram, o versículo 39 de Atos 9, mostram o que elas foram mostrar através do testemunho de Dorcas a Pedro a importância da vida de Dorcas. Elas mostraram as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Amados, como é importante para nós a nossa vivência, o nosso testemunho, aquilo que nós fazemos de bênção para a vida de outras pessoas, não é mesmo? Ou seja, os frutos nos acompanham a todo momento. Então, quando elas chegam, elas mostram as vestes produzidas por Dorcas para ela como parte da obra que ela realizara entre elas. O procedimento de Pedro, então, tocado pelo testemunho de vida de Dorcas, foi ir aonde ela estava,
mesmo já sendo preparada para ser sepultada, ela então é agraciada, é abençoada com a vida de Pedro, e ela volta à vida, ela ressuscita, e isso ficou visto e notório em toda a comunidade, um milagre tremendo que Pedro realizou ali, com o objetivo de mostrar para toda a comunidade e trazer até nós, em tempos atuais, o quanto vale a pena servir ao Senhor e andarmos na presença de Deus. Queridos, eu quero pensar também com você nesta manhã da história dessa única mulher no Novo Testamento a ser chamada de discípula. E o que ela tem nos ensinar então nesta manhã? Que como seres humanos não estamos isentos de sofrer as consequências da adversidade da vida, como foi o caso de Dorcas. Estamos aí vivendo a realidade da pandemia. Pode ser que alguns cristãos venham também pegarem essa doença, essa enfermidade. Nós, no mundo, segundo a palavra do Senhor, teremos aflições, passaremos por lutas e por tribulações, mas que em todo tempo a nossa vida, o nosso testemunho mostre o diferencial para a sociedade, que vivendo ou morrendo, nós somos do Senhor. Amém, queridos? Engana-se quem pensa que não tem em si nada que possa ajudar alguém. O exemplo de vida de Dorcas mostra que nós podemos abençoar, ajudar qualquer pessoa no lugar onde nós estamos inseridos como igreja do Senhor Jesus. Pensar o milagre na perspectiva da relação ajuda a evidenciar a maravilhosa relação que Dorcas estabeleceu com a sua comunidade em Jope. As pessoas não se conformaram com a morte, mas fizeram de tudo para ajudá-la. Foi o amor de Dorcas, uma mulher com um testemunho maravilhoso, que fez com que as pessoas fossem buscar ajuda a Pedro, esperando que ele pudesse ajudá-la ou trazê-la de volta à vida. Ajudar a Dorcas era o mesmo que ajudar a toda a comunidade. Então, queridos, ao atualizarmos esse texto para a nossa vida, nós podemos pensar que além do adoecimento físico, o adoecimento espiritual pode chegar à casa de quem se dedica integralmente à obra do Senhor. Nesse momento, a relação que se estabelece com a comunidade, com a igreja, pode nos ajudar a superar tais dificuldades. Por meio de relações confiáveis, conseguimos pedir e nos permitir recebermos ajudas. Outra perspectiva interessante que se coloca diz respeito à responsabilidade da igreja em perceber as pessoas que estão adoecidas no nosso meio, né? E na comunidade onde a igreja se faz presente. E nós devemos então nos colocar como instrumentos de cura para essas vidas. A experiência de Dorcas e da comunidade nos ajudam a pensar no modelo relacional que a igreja pode e deve almejar. Tal modelo, ele então passa pelas seguintes características que nós precisamos aprender através do testemunho e da vida de Dorcas. O primeiro, o serviço ao próximo. Tanto Dorcas quanto a comunidade serviram a quem precisava. Dorcas servia sempre, mas no momento que mais precisou, ela também foi servida. A igreja precisa investir em relações saudáveis que sirvam as pessoas em todas as suas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais ou até mesmo materiais. Isso acontece à medida que o afeto e a humanidade dirigem as relações que nós estabelecemos. O segundo modelo que nós podemos usar como exemplo na vida de Dorcas, além do serviço ao próximo, é ir buscar a solução ou a ressurreição. Dorcas
proporcionou às viúvas experiências que lhes permitiam superar o luto e acreditar na vida mais uma vez. Assim, diante da morte da discípula, não se conformaram. A comunidade, por sua vez, se organizou para buscar ajuda e não mediu esforços para isso. Se movimentou, saiu do seu lugar. Isso requer de nós mudança de comportamento, não conformismo e, sobretudo, coragem para deixar nossas prioridades pessoais e agir pelo bem comum. O terceiro e último modelo que nós podemos tirar a respeito da vida e do testemunho de Dorcas é anunciar os feitos de Jesus, ou seja, testemunhar a respeito de Jesus. A ressurreição de Dorcas também foi possível porque o que acontecera em cidades ali